Seja bem-vindo ao nosso podcast Vida de Consultor, mais conhecido como VDC Cast. Se você é brasileiro imigrante que mora aqui nos Estados Unidos, não perca essa oportunidade de conhecer histórias reais de brasileiros como você, como eu, que começamos aqui do zero e hoje temos uma grande oportunidade de viver uma vida acima da média. Eu sou o Fernando Rodrigues. Eu sou a Ellen Rodrigues e com muito prazer nós somos os hosts desse podcast que tem o intuito de trazer mais conhecimento para você de como funciona a vida dos consultores financeiros aqui nos Estados Unidos. E hoje, com muita alegria, eu tenho o prazer de apresentar não só uma consultora financeira, mas também uma grande amiga. E esse é um dos grandes privilégios da nossa profissão. Então, com vocês hoje, nós vamos receber Dani Xavier, nossa querida amiga, consultora financeira, líder e mentora do grupo, do time Pode Prosperar e também host do podcast Pode Prosperar. Então, muito bem-vinda, Dani. É um prazer te receber hoje. Muito obrigada, Ellen. Muito obrigada, Fernando. Gente, é uma honra, um privilégio estar aqui com vocês, né? Estou muito feliz por esse convite e vamos falar de muita coisa boa aí, mostrar para todo mundo que todos podemos prosperar aqui na América, né? Uau, muito bom, muito bom. Dani, então começa contando para nós um pouco de como foi a sua história, o que te trouxe aqui para os Estados Unidos. Bom, eu acho que como a maioria das pessoas, né, a gente vem para cá com o objetivo de crescer, né, de novas oportunidades. No Brasil, eu já era formada em comércio exterior, em logística, e eu queria aprender inglês para poder voltar e ser melhor remunerada no Brasil. E aí acabou que por aqui estou e me tornei uma agente financeira aí, licenciada, né, da agência de vocês, o Dream Team. Uau, que legal. Agora, me fala uma coisa. Houve uma transição nessa história. Houve. Na medida que você decidiu ficar aqui, sim. Quais foram os primeiros passos que você deu? O que você fez quando você chegou? Olha, os primeiros passos eu precisei, assim, digamos que sobreviver aqui na América, né? Então, eu precisei começar a trabalhar. E aí, eu comecei a trabalhar como babysitter. Trabalhei, estudava na parte da manhã e quando eu chegava eu tinha que organizar a casa e cuidar das crianças. Porque o babysitter aqui nos Estados Unidos, gente, a verdade que ninguém conta pra vocês é que você precisa lavar, passar e cuidar da criança, né? Então eu era babysitter, trabalhei por um período aí como babysitter 1 mês. E depois eu fui para limpeza também, que trabalhei aí nos próximos 6 meses com limpeza. E eu lembro que eu ficava limpando aqueles apartamentos lindos, né? Vendo a praia, e eu ficava olhando da janela e falando assim, meu Deus, queria tanto viver uma liberdade, queria tanto estar ali agora, meio-dia na praia, 2 horas da tarde. E aí, quando eu voltava, aí voltava os afazeres, né? Virou um sonho para mim. Eu desejava estar vivendo a vida que os Estados Unidos proporciona, né? Aquela liberdade de tempo, aquela liberdade geográfica, mas não podia, porque estava ali naquela carga horária, né? Tipo, 8 horas da manhã até, às vezes, 9 horas da noite. Então, foi bem desafiador, assim, no início, para mim. Imagino, né? Porque no Brasil você tinha uma formação. Exato. Você veio para os Estados Unidos para falar inglês, para melhorar aquilo que você já fazia. Exato. E quando você chega aqui, você tem que abrir mão de tudo aquilo que você aprendeu. Começar do zero, né? Para começar do zero. Eu acho muito, muito forte isso que você diz, que eu vejo isso muito na história dos imigrantes, né? Uhum. Porque se você não tem um sonho muito obstinado, um objetivo muito claro que você está perseguindo aqui nos Estados Unidos, você pode estar vivendo na terra da prosperidade sem viver da prosperidade. Sem viver a prosperidade. Você pode viver no país ou na cidade com as praias mais lindas do mundo, como a gente vivia. Sim. E não usufruir. Não usufruir. Né? Então, isso é muito forte. A gente tem que realmente chegar aqui nos Estados Unidos com uma decisão muito forte de eu vou dar certo, eu não vim para dar errado, eu não vou voltar para trás. Uma decisão obstinada mesmo de buscar aquilo que você deixou tudo para trás para poder viver, né? Exato. Porque senão a gente pode estar na terra de que tudo acontece sem usufruir na terra prometida, do melhor, né? Na terra prometida, sem usufruir. E vivendo também com aquela mentalidade de escravidão, né? Porque acaba que no início é uma sobrevivência. Então, você tem que trabalhar, pagar conta, trabalhar, pagar conta. E eu passei por isso, que eu tive que abrir mão em um certo momento até de estudar o inglês. Eu tive que parar por um período. Porque eu precisava me manter. E os horários que as pessoas precisavam que eu estava ali, não batia com o horário da escola, da né? escola. Então, você tem que ter realmente um objetivo fixado na sua mente,
Porque nessa fase é um momento também que você pode pensar em voltar para o Brasil, né? Essa fase, acho que é o grande desafio de todos nós, né? Sim. Porque eu, como imigrante também, a gente entende que dar 10 passos para trás faz parte do processo. Faz. Mas o que eu mais sinto, o que mais me dói o coração, é ver que o sistema acaba aprisionando essas pessoas ali atrás. Aprisiona. E por que eu vejo isso? Porque aqui é uma terra de oportunidades. Aqui a gente tem possibilidade de ter coisas que no Brasil a gente não tinha. Exato. Até quem tem muito dinheiro não pode andar num bom carro porque ele é assaltado. Exatamente. Até quem tem muito dinheiro no Brasil não pode andar com Rolex na Avenida Paulista, porque ele é roubado. Exato. Então a gente é tolhido de muitas coisas. E quando chegar aqui, a gente pode ter acesso. Sim. O produto aqui nos Estados Unidos é barato e o serviço se paga caro. Isso acaba se tornando uma armadilha. Exatamente. Como é que você conseguiu fazer essa transição do sobrevivência para viver a prosperidade que você veio buscar? Bom, eu lembro que quando eu estava vindo para os Estados Unidos, o taxista que me levou para o aeroporto, eu não esqueço disso, ele falou assim, Dani, você está indo para os Estados Unidos, mas não vai viver a vida do americano no sentido do consumismo, né? Então, eu vejo que as pessoas chegam aqui e se deslumbram muito também e acabam entrando nesse ciclo, né? Que Isso. acaba comprando mais do que pode e começa a trabalhar muito, né? E eu lembro que um dia eu estava na praia, bem chateada, eu tinha sido desligada de um trabalho de uma forma bem assim... bem assim, grossa mesmo, sabe? A moça falou assim comigo, você é minha empregada, eu posso falar com você do jeito que eu quero. E eu tava bem chateada no início. Aí eu liguei pra minha mãe, vem pra cá, você não precisa disso, você é formada, vem. Eu falei assim, mãe, eu vim pra dar certo. Eu vou esperar mais uma semana e com fé, né? Uhum. E aí eu lembro que eu fiz uma transição que foi... Tudo começa no... Pessoas te levam para um próximo nível, né? E eu lembro que no início aqui tem muito grupo. E eu comecei a postar falando da logística. E aí eu conversei com uma mulher, ela me deu muita atenção, muita atenção. Ela falou assim, olha, eu tenho uma amiga que precisa de uma pessoa para ajudar ela no escritório. E aí eu lembro que eu estava acomodada, que foi o que o Fernando falou. A gente tem que tomar cuidado para não ficar acomodado. Que eu lembro que minha mãe falava assim, Dani, meu sonho é você trabalhar na sua área. E eu falava para ela, mãe, mas eu não falo inglês. Então eu comecei a colocar um bloqueio na minha mente e nem estava tentando, vamos dizer assim. Mas aí, nesse dia, eu mandei essa mensagem no grupo, ela me deu super atenção e eu tive uma entrevista numa segunda-feira. E aí, nesse final de semana que eu saí desse trabalho, assim, que eu estava bem chateada, eu falei assim, eu não vou reclamar. Eu vou agradecer a Deus porque eu estou num país que todo mundo queria estar, tendo as oportunidades que todo mundo queria ter, então eu quero agradecer. E esse final de semana eu só agradeci. E na segunda-feira eu fui contratada para começar na logística. Então, eu fiz a transição de trabalhar na minha área. Só que aí... faltava um propósito. Uhum. Eu fazia o que eu era formada no Brasil, estava super feliz trabalhando no escritório. Só que chegou um momento que eu sabia tudo, eu dominava todas as áreas, eu já era uma gerente do departamento ali. Só que eu falava, eu preciso sair da minha zona de conforto, porque até aqui eu domino tudo. Mas eu não quero ser a pessoa da mesa que sabe tudo. Uau! Eu quero... estar numa mesa em que eu não sei nada, porque eu quero aprender. Então, eu me vi assim, eu poderia estar acomodada nesse escritório até hoje, ganhando um salário, né? Uhum. E eu falei assim, não, eu senti algo dentro de mim e falava assim, você pode mais. E eu não sabia o que era, né? Eu falei assim, meu Deus. E aí, aquela coisa, né? Deu o passo e Deus coloca o chão. É literalmente isso. Porque vocês abriram a oportunidade para Flávia e o Vini, e eles abriram essa oportunidade para mim. Então, eu fiz uma transição de carreira para uma agente financeira. E aí, eu precisei trabalhar na minha mente para obter os resultados que eu obtive até o momento na carreira. É incrível, né? Você falou de pessoas, né? Sim. Eu falo muito para Ellen que a gente teve o privilégio de conhecer pessoas honestas e competentes. Uhum. O honesto não te rouba e o competente te leva para frente, né? Exato. Outra coisa que eu achei interessante é que você falou de transição e recolocação. A Ellen tem um pensamento muito interessante por isso, né, amor? Eu também precisei me recolocar, me reinventar profissionalmente, porque Sim. aqui nos Estados Unidos eu vejo que você chega e você precisa começar do zero de novo. Aliás, talvez não do zero, talvez até alguns passos para trás. Exato. Né? Do menos, do negativo. E a verdade é que essa transição, ela
dói muito, ela mexe muito com o nosso orgulho. Sim. Porque a gente chega aqui, a gente não tem o histórico, ninguém conhece a faculdade que a gente fez. Exatamente. Né? Ninguém sabe do currículo que você tinha no Brasil. E a verdade é que a sua história começa do zero de novo. Ninguém sabe do seu histórico de negócios no Brasil. E eu também tive que fazer uma transição como essa. No Brasil, eu tinha meu próprio negócio, eu era empresária do ramo de joias, já tinha um comércio consagrado já ali há alguns anos, mas eu também tive que começar de novo. E fico muito feliz porque eu consegui me recolocar também dentro da indústria que eu trabalhava, porém não mais como empresária, mas como uma gerente de negócios. E foi muito bom, esse período de transição foi muito bom. Porém, eu percebi que aqui nos Estados Unidos isso acaba se tornando, e na verdade não só nos Estados Unidos, né? Isso acaba se tornando meio que uma bola de ferro no seu pé, porque ele coloca sempre um limite de onde você pode chegar. Exato. E o único negócio, a única coisa que não tem limites de onde você pode chegar é realmente se você estiver entrando no mundo do empreendedorismo. Exatamente. Do empreendedorismo realmente é uma das grandes chaves que você pode ter para mudar de vida. E eu gosto muito do nosso negócio porque a gente tem a oportunidade de empreender dentro da nossa própria empresa. Exatamente. Quem aqui nos Estados Unidos realmente tem hoje nas mãos uma estrutura já construída que te permite empreender dentro de um negócio que já é consagrado? Né? Eu não conheço outra oportunidade. Exatamente. Por isso que a gente é tão realmente obstinado para dar certo, obstinado para fazer acontecer, obstinado com os nossos objetivos e resultados. Exato. E eu lembro também que eu estava naquela dúvida, eu queria algo diferente, e para fazer algo diferente você precisa também dar passos diferentes, né? Mudar aí. E eu queria real estate. E aí o meu marido, ele é americano, e ele falou assim: amor, mas eu acredito que o mercado financeiro é o ideal para você. E é um dos que mais bem paga. Eu falei assim: tá bom, né? E aí a Flávia e o Vini já tinham feito convite para mim. E aí eu comecei a estudar para tirar minha licença, né? E aí, será que isso é para mim? E na minha mente, naquele momento, eu pensei assim: o que vão falar? Né? Os meus amigos de profissão da logística. Dani, expert em logística, agora finanças. Eu fiquei... Me veio isso na mente. E aí eu pensei, quer saber? Vão falar de qualquer maneira. Se eu estiver indo bem na logística, se eu não estiver indo bem na logística, vão falar. Se eu for para finanças, vão falar. Então, que falem bem, porque isso vai dar certo. E aí eu estudei, tirei, passei na prova. E aí o meu marido, ele chorou quando eu falei que eu passei. Olha. Quando eu vi ele chorando, um americano que tem mais entendimento de como funciona o mercado, eu falei assim, é isso. Naquele momento, eu não tive dúvidas que essa carreira ia mudar a nossa vida. Eu senti isso através da reação dele. Eu falei assim, é isso. Foi aquela reação dele de chorar, de tanta alegria por mim. Eu falei, essa carreira vai mudar a nossa vida. Ou seja, ele estava enxergando alguma coisa que talvez você não estivesse enxergando naquele momento. Eu não estava vendo ainda. Agora tem uma pergunta. Ô Dani, conta pra nós, porque eu gosto muito em particular dessa história, porque o seu marido já conhecia essa indústria, né? Já conhecia essa indústria. Ele já tinha, inclusive, tentado trabalhar nessa indústria. Já. Porém, ele teve as dificuldades dele, né? Teve os desafios dele. Conta pra nós aí, como que você, como brasileira, conseguiu sobrepor essa dificuldade do seu marido americano, né? Exato. Ele já tirou a licença há um tempo atrás e já trabalhou. Só que eu acredito que faltou na indústria que ele estava esse modelo que nós temos, que ajuda o outro. Aqui não é uma competição, né? A gente sempre está aprendendo. Eu sempre estou aprendendo com a Hélio, eu sempre estou aprendendo com o Fernando. Né? E nós com você, muito. É uma troca. Então, eu acredito que o ambiente, esse ambiente familiar que a gente gera, faz toda a diferença. Nossa. Eu acredito que se ele tivesse tido a oportunidade que eu tive, eu acredito que ele nem estaria na área de TI, que também ele é apaixonado. Mas uma das coisas, eu consegui mostrar para ele, através dos nossos produtos, que nós temos algo tão completo. Eu lembro que ele tinha seguro de vida, mas não tinha o benefício em vida. E aí eu mostrei para ele, fiz o plano para mim, para ele, e ele um dia virou para mim e falou assim: amor, eu te agradeço por você ter trago essa informação para nossa família. A aposentadoria. Então, eu fiquei com essa parte de cuidar. Eu falo que eu cuido dos nossos investimentos e das nossas proteções. Lá na nossa casa. E a gente tem aquela mentalidade também que o dinheiro é nosso. Eu falo, amor, o dinheiro é nosso. O que é meu é nosso, o que é seu é nosso. E eu fico com essa parte mais de, como eu preciso estar sempre estudando, de trazer o que é bom pra gente.
E ele me agradece por isso. E isso, assim, não tem preço para mim. Então, que legal, fico assim, eu acho isso muito forte, Dani. Meu Você Deus. estar nos Estados Unidos e podendo trabalhar, né, ensinando, trazendo conhecimento dentro da sua casa, mas para um americano, para um né? americano. E fazendo da tua profissão hoje uma ferramenta para a tua vida. Para nossa vida. Eu falo que essa indústria financeira que nós estamos há 6 anos, eu entrei mais por necessidade própria. Sim. Toda vez que eu atendo um cliente, que eu falo da importância dele ter uma vida financeira organizada, dele guardar dinheiro para o futuro, eu sempre falo sugiro que ele guarde dinheiro para o futuro, para que no futuro tenha dinheiro para cuidar dele. E todas as vezes que eu estou atendendo, eu estou me educando. Sim, sim. Falando para si próprio, né? Pois é. Agora, me fala uma coisa, Dani. De babá para limpeza, da limpeza para logística, da logística para a área financeira. Sim. O que mudou? Olha, mudou o mindset. Uau. O mindset. Porque antes eu estava feliz com aquilo, com o salário, né? Eu tinha um income de 25 mil no ano. E para mim estava bom, porque eu não conhecia outros tetos, vamos dizer assim. Para mim estava bom. Quando eu vi a possibilidade que eu podia empreender e que eu podia mais do que isso, que quanto mais valor eu entrego ao mercado, mais eu sou recompensada, quanto mais eu prospero as famílias, eu prospero, tudo mudou. Uau. Tudo mudou. Porque eu sempre fiz tudo com muita dedicação. Quando eu estava na limpeza, eu tirava foto. É a coisa que eu mais encantava. Eu aprendi a fazer cama de hotel. Aí eu tirava foto do antes e do depois. Eu amava e os clientes elogiavam. E aí eu fui para logística. Quando a encomenda chegava na casa do cliente, eu recebia aquele feedback. E aí eu falei assim, com esse mesmo pós-venda que eu sempre me preocupei, por que não eu trabalhar para realizar os meus sonhos? Porque até então eu estava realizando sonhos de outras pessoas. Sim. Né? E aí eu comecei a empreender, realizar os meus sonhos. E o que mudou foi totalmente o mindset. Entender que eu sou capaz de muito mais. Deus criou a gente para a gente ser capaz, né, de inúmeras coisas, né? Nossa. E quando você entende, nada é contra você. Essa mudança de mentalidade, ela realmente muda o jogo, né? Ela Às vezes muda. a gente vem com muitas crenças que nos limitam, até colocam barreiras de onde a gente consegue chegar. Exato. E eu vejo que na minha vida, essa carreira, ela me proporcionou esse ambiente de desenvolvimento pessoal. Você falou um pouco de ambientes, né? Ambientes. Você realmente está num ambiente que te estimula, que te desafia. Exato. E principalmente que te desafia. Que te eu fui desafia. muito desafiada no meu jeito de pensar, nos limites que eu coloquei para mim mesma. E assim, eu tive muita oportunidade aqui de rever o que eu sou capaz de fazer, o que eu mereço ter. Exatamente. A minha capacidade de fazer o que eu faço. Então, foi um ambiente em que isso tudo começou para mim, esse desenvolvimento pessoal começou para mim. E acontece até hoje, porque eu sei que eu ainda não sou a pessoa, né, na totalidade, na completude, na plenitude de tudo que Deus planejou para mim. Exato. Mas eu estou no meu processo. E eu tenho muita convicção de que hoje o meu trabalho e o meu desenvolvimento pessoal andam muito alinhados para me levar para esse lugar da pessoa que eu quero me tornar, da pessoa que eu fui criada para me tornar. Eu ouço você falar isso, me faz lembrar daquela americana psicóloga, Carol Dweck, que ela fala sobre mentalidade. Ela tem até um livro que ela fala da mentalidade crescente, né? Exatamente o que você está falando. Eu sei que eu não cheguei aonde eu quero chegar, Exato. mas eu sei que eu estou no caminho certo. Isso é poderoso. Isso é muito poderoso. Porque nessa frase, que não é minha, tem 3 elementos fundamentais. Primeiro, saber onde quer chegar. Segundo, saber onde eu estou. E quando eu falo que eu sei que eu vou chegar, é sinal que eu estou no caminho certo. Exato. Isso é mentalidade, né? Isso é mentalidade. Falando de mentalidade, você também falou de mesas. O que os treinamentos, o que as mentorias que você recebeu dentro dessa indústria te ajudou? Nossa, em tudo. Eu falo que quando Deus quer te levar em algum lugar maior, Ele também te muda de mesas. Uau. Isso é muito forte. E eu lembro que eu comecei a caminhar, né, com a nossa agência. E eu acredito também que o que você vê, se está alinhado com os planos de Deus para sua vida, você também vai alcançar.
Eu lembro que eu via resultados extraordinários e eu pensava, será que um dia eu chego... Antes eu achava distante, eu estava começando ainda, precisava trabalhar na minha mente. Eu ficava, será que um dia eu vou conseguir? E aí depois fui dando os passos, fui sendo persistente. E os treinamentos, porque os treinamentos te trazem produtos técnicos. Então, você fica mais confiante para estar passando aquele conhecimento para o cliente. Nós tivemos um treinamento específico, eu lembro que foi o Verão Turbinado, recomendo os meus amigos de profissão assistirem, que, nossa, fez toda a diferença. Depois que eu assisti, maratonei todos, eu voltei com muito mais força. Quando eu ia falar com o cliente, eu falava com mais autoridade. Porque nessa carreira, a gente nunca está sozinho. A gente está com o nosso líder fazendo field training, né? E eu estava fazendo os field trainings. Só que chegou um momento que, depois que eu apliquei o field training, observava meu mentor, atender, anotava tudo, eu comecei também a estudar o que tinha na nossa plataforma. E depois disso, os resultados começaram a acontecer, literalmente. E aí, aquele resultado que no início eu via, eu comecei a executar. E na nossa carreira, o que eu acho incrível é isso, que se o Fernando fez, a Ellen fez, nós sabemos que nós vamos fazer e vocês nos dão todo o caminho para fazer. Né? Inclusive, eu quero fazer uma pergunta para vocês. A agência milionária é um caminho que eu estou caminhando para chegar. Vocês já chegaram, né? Quando falava de agência milionária, como que era a mentalidade de vocês? Vocês já como que foi isso para vocês? Bom, primeiro, quando nós começamos há 6 anos atrás, não tinha uma agência que havia superado 1 milhão de faturamento no ano. Então, era exatamente aquilo... Eu falo que tem 3 coisas. A que eu sei, a que eu sei que eu ainda não sei e aquilo que eu nem sei que eu não sei. Exato. Então, essa agência milionária é aquilo que a gente nem sabia que não sabia. É a ignorância consciente. E aí aconteceu. Um primeiro fez, e é interessante que o primeiro faz, aí você começa a pensar o seguinte, bom, se alguém fez, é possível fazer. Exato. Se alguém fez, é sinal que eu também posso chegar lá se eu entender o que ele fez e fizer o que ele fez. Exato. Mas também tem gente que fala assim, bom, pode ser que ele fez por sorte. Nós optamos por seguir aprendendo, porque esse treinamento que você recebeu é o mesmo treinamento que nós recebemos. Exatamente. A vantagem dessa indústria, ela é uma indústria de portas abertas, não é para todo mundo, mas todo mundo que começa do zero. Inclusive, uma das nossas mentorias, que é o CCZ, é para quem está começando do zero. E o que a gente ensina nada mais é o que a gente aprendeu porque alguém nos ensinou. Então, a gente não enxergava fazer 1 milhão, mas a gente começou a ver pessoas faturando 1 milhão. E aí nós seguimos o caminho de fazer acontecer. Todos os dias a gente acordava sabendo o que tinha que ser feito. E que esse 1 milhão ia chegar na medida que a gente acelerasse o processo. O teu 1 milhão já chegou, só falta faturar. Só falta acessar. Agora, o desafio maior foi depois que bateu 1 milhão. Que aí você fala assim, bom, e agora? A gente já tem uma agência de 1 milhão. 2023, nós faturamos quanto? 1 milhão, né? Foi quando nós batemos a marca de 1 milhão. Fechamos o ano, acho que com 1 milhão e 200. E depois, no ano seguinte, que foi o ano passado? O dobro. Nós dobramos o nosso faturamento. 2 milhões, fechamos com 2,5 milhões. Uau. E a previsão desse ano? No mínimo de 5 milhões, mas eu já acho que a gente já... Vai ter que aumentar. Já erramos essa meta. Pois é. Vai ter que aumentar a meta. A gente tem um princípio aqui desse Vida de Consultor, nesse podcast, é de contar histórias reais e verdadeiras. Sim. Como é que... Alguém que deve estar lá assistindo perguntando, como é que vocês faturaram 1 milhão e 200, no ano seguinte 2 milhões e meio, e agora vai faturar 5 milhões? Não é porque a gente é bom, é aquilo que você falou, é a indústria. A indústria. Nós simplesmente, como imigrantes brasileiros, encontramos um negócio que funciona Exato. há mais de 200 anos, que dá certo, e simplesmente nós tivemos a humildade de querer aprender para fazer. Exatamente. E uma coisa que a minha líder fala, ela fala uma coisa que ela, por exemplo, a pessoa que tem a clínica, muito difícil ela vai chegar perto de outra pessoa, olha, eu tô tendo essa clínica, eu tô faturando, faz isso que você também vai faturar, igual eu faturo na minha clínica. Nós literalmente abrimos a porta da carreira e falamos tudo que nós estamos fazendo, tudo que está dando certo. Nós temos treinamentos dia de segunda-feira, o Power Monday, que é exatamente os vice-presidentes todos chegam e contam as estratégias que estão
aplicando. Certo, Quantas vezes eu já apliquei estratégias no meu business que, tipo, era aquilo que faltava, era aquela pecinha. Nas nossas convenções, a mesma coisa. Exato. A gente sobe no palco e fala o que tá dando certo. Quantas vezes eu já peguei uma chave, apliquei no meu business e mudou tudo. Então, é algo que a gente compartilha. Quando nós vamos no bootcamp presencial, nós temos acesso aos nossos líderes que estão no mercado há mais tempo, que já faturam mais aí de 15 milhões no ano, que vão me falar exatamente o que eu preciso fazer para chegar onde eles chegaram. Hoje eu estou aqui, né, nesse podcast maravilhoso. Sempre o que eu perguntar pro Fernando e para ela, eles vão me falar, Dani, faz desse jeito. E é você ser humilde, entender o processo e fazer, seguir os passos. E realmente fazer, né? E fazer, Exatamente. colocar em prática. Eu vejo que é o seguinte, essa carreira, ela é para todos? Não é para todos. Você realmente tem que ter um desejo obstinado de fazer acontecer, Exato. né? E o que acontece, ao longo do processo, você pode fraquejar, né? Sim. A gente, às vezes, tem vontade... A gente se cansa da corrida. Sim, Mas, com assim, certeza. se você cansar, só não desista. Porque se você desistir, você não vai acessar tudo aquilo que você pode viver. E eu digo o seguinte, você não precisa correr no mesmo ritmo de todo mundo. Você só precisa nunca parar. Nunca Porque parar. eu vejo que a nossa própria companhia que a gente trabalha, ela não tinha todas essas posições que a gente tem hoje. Sim. Né? Hoje, nós estamos aqui, a Dani é uma das presidentes executivas da empresa, assim como nós também somos. Esse era o cargo mais alto que a gente poderia Exato. chegar dentro da nossa companhia alguns anos atrás. Só que tantas pessoas provaram que isso era possível, que hoje tem novos níveis degraus. que foram criados ao longo do caminho, né? E é sobre isso. É sobre isso. Cada um tem seu ritmo, mas é a gente nunca parar de correr. Nunca A gente parar. nunca parar de correr, porque a gente vai se desenvolvendo também ao longo do caminho. A Exato. pista, ela vai se formando à medida que você está ali caminhando. Então, sim, você vai ter mentoria, vai ter todo o apoio de quem já andou, de quem já passou, mas você também vai descobrindo o seu próprio caminho à Exato. medida que você vai dando um passo, você aprende uma coisa nova e você dá mais um passo. E aquilo ali não incrível. acaba, né? Não acaba. Não acaba. Eu lembro que a mentoria 2 que nós temos me ajudou muito com a questão da disciplina. Porque a mentoria 2 você tem que estar, né? Você não pode faltar. E você tem que cumprir ali aquelas regras, né? E quando eu fiz a primeira, eu lembro que eu tinha produzido 20 mil. E eu fiquei tão feliz. E eu vi pessoas produzindo 500 mil em 3 meses. Eu falei, Uau. bom, é possível. E eu fiquei feliz por eu ter sido persistente. E aí eu estava em todo o treinamento, em toda a mentoria, não faltava em mais nada. Na segunda mentoria, eu já produzi em 3 meses 50 mil. Na terceira, eu já produzi 80 mil em 3 Nossa. meses. E fui convidada para ser uma das mentoras na mentoria. Então, Que a mentoria, ela tem meu coração por causa disso. Porque realmente a gente tem metodologias que funcionam. Que te ensina a ser uma pessoa persistente. E eu falo que o que me trouxe até o Black Jacket foi não ter desistido, estar em todos os treinamentos e ser persistente. Ô, Dani, você falou de algumas mentorias. Sim. Mentoria 2, eu falei do CCZ, Sim. que é a nossa mentoria para quem está começando do zero. E o pessoal que está assistindo deve estar perguntando, eles vendem mentoria? Me fala, quanto te custou cada mentoria dessas? 0. 0? Gente, as mentorias são gratuitas, assim como o próprio atendimento, o nosso próprio atendimento como planejador financeiro, né? Como agente financeiro. É gratuito. Se a gente fosse pegar aí no mercado as mentorias que nós temos acesso, gente, são mentorias de, no mínimo, 10 mil dólares, no mínimo. Sem dúvida. E gratuitamente. Faz parte do nosso processo aí, da nossa metodologia, né? Pois é. É incrível isso. É a indústria que mais ensina. Que mais ensina. Aí tem um desafio para quem quer. A Ellen falou muito bem que não é para todo mundo, mas para quem é? Para quem tem um coração ensinável. Para quem tem um coração ensinável. Eu gosto de falar assim que não é para todo, não é para todo mundo, vírgula, que quer, Uau, é isso. né? É para todo mundo, vírgula, que quer, porque tem que ter o desejo ardente. Eu lembro que quando eu queria tirar a minha licença, eu falei assim, eu vou tirar minha licença. Eu peguei 20 dias, eu tirava 2 horas para estudar e eu estudava. Eu abria mão de estar ali nos jantares com o meu marido, com a minha sogra. Eles são americanos, tem aquela cultura assim mais sistemática de
No jantar tá todo mundo. E meu marido falava, olha, mãe, ela tá estudando para se tornar uma agente financeira. Eu tive que abdicar de tempo, né? E hoje minha sogra tem muito orgulho de mim. Uau. E ela lembra do meu processo, porque ela viu, eu estava na casa dela. Então, estava todo mundo ali no jantar, eu estava ali 2 horas focada estudando. Então, é aquela coisa, né? Ninguém não vai fazer por você. Você precisa querer. Ter aquela vontade ardente de fazer. Querer. Você já contou para ela que você trabalha numa indústria, que a empresa é americana, que tem aproximadamente 5.000 consultores. Desses 5.000, 4.500 americanos, apenas 500 brasileiros, e que nós representamos mais de 60% do faturamento da empresa do americano? Sim. Você já contou isso para eles? Já contei isso para eles. Que eles falam? Nossa, eles ficam muito eles têm muito orgulho. Eles veem assim que nós abraçamos a oportunidade. Porque eu penso assim, eu, imigrante, que saí do Brasil com uma mala pequena, muitos sonhos. Limitação hoje, da mim, língua, né? Limitação da língua. Hoje, para mim, é uma honra representar seguradoras com mais de 100 anos de mercado. Incrível. Tive a honra de ir na National Life Group, né? Ver a primeira apólice escrita, papel decompondo. E assim, eu falei, meu Deus, eu faço parte disso. É muito grande. É maravilhoso. Eu acho isso muito incrível mesmo, que nós, como imigrantes, estamos ensinando os americanos sobre o sonho americano. Sobre o sonho americano. Sobre o sonho americano. Exato. Porque para eles foi tão natural, né? Parece que isso já foi dado para eles, mas a gente vem com uma outra mentalidade. E eu, como imigrante, e eu digo que eu sei muito bem o que é ser imigrante, porque eu sou filha de imigrantes, né, no Brasil. Então, no Brasil eu já era imigrante. E eu vivo aqui nos Estados Unidos também, uma nova história como imigrante. E o imigrante tem isso, né? Uma obstinação por dar certo. Pra dar porque você certo. abriu mão de muita coisa para estar onde você está. A sua Exatamente. família abriu mão de muita coisa para estar onde está. E você veio para reescrever uma história. E essa história, ela tem que ser muito melhor do que a história que você deixou. Exatamente. E acho que isso move muito, né? É aquela Move. gana de dar certo, que só quem realmente abre mão de tanta coisa, entende, né? Exatamente. E minha mãe tá aqui na minha casa esses dias, Que né? legal. E nós estávamos Espera conversando. um pouquinho, só um detalhe. Ok. Na casa nova? Na casa nova. Já comprou a sua casa? Compramos a nossa casa dia 31 de dezembro de 2024. Uau. Para honra e glória do Senhor Jesus. Graças ao meu marido, ao trabalho dele e graças ao meu. Porque antes eu tinha um income de 25 mil no ano. E com aquele income nós não iríamos conseguir. E aí agora pegou o income dele, pegou o meu income. E eu sempre quis dar orgulho pro meu marido, porque ele sempre fez tanto por mim. Eu entrei nessa carreira assim, eu queria dar orgulho para ele. Olha que lindo. E no momento da compra da nossa casa, foi considerado o income dele, o meu income. Então, nossa, foi assim lindo. incrível. É o papel da mulher, né, Li? A Ellen, ela dá palestra para mulheres, né, sobre finanças. E ela fala muito do quão importante é o papel da mulher, né? É. A mulher, ela tem que andar realmente lado a lado, né? Lado a lado. Hoje, as mulheres, elas representam 30% de toda a geração de renda do mundo, né? E apesar desse número ainda não estar equiparado à produção dos homens, a gente tem um papel fundamental de dizer, não só de gerar, mas também de dizer para onde o nosso dinheiro está indo. Dando destino ao nosso dinheiro. Então, eu tenho muito orgulho, assim, de ter esse treinamento, essa palestra que eu faço, ministro para mulheres, em que a gente assim reafirma o papel da mulher mesmo, a responsabilidade da mulher, Sim. né, como co-criadora desse futuro financeiro Exato. que você tem para sua família. E entender que a gente não pode... Sim, a gente tem que trabalhar em parceria com os nossos maridos, mas a responsabilidade não é só deles. Exato. Não é só deles. Porque senão a gente vai viver uma vida só de cobrá-los. De cobrá-los. E não vai dar certo, gente. Só cobrá-los não vai dar certo. A gente tem que ser um papel atuante. Exatamente. Atuante nisso. E como que a gente consegue isso? Entendendo, tendo conhecimento. Educação financeira. Porque quando você está munido de conhecimento, você é capaz de tomar sozinho as melhores decisões para a sua vida. Conhecimento é Na libertador, verdade, né? Eu não vendo nada para ninguém. Na verdade, eu só explico como que as coisas acontecem e com isso elas tomam as melhores decisões para suas vidas. Foi legal você ter falado isso, Ellen, porque nos meus atendimentos eu também gosto de trazer isso, porque eu sinto com casal, eu atendo muito casais, né?
E aí, a mulher sabe, ela edifica o lar. E aí, às vezes, o marido ouve falar, e aí eu falo para a esposa, eu falo, olha, é importante você incentivá-lo a ter uma proteção. Porque se Deus o livre guarde acontece alguma coisa, como que vai ficar o seu lar? Como você vai ficar? Você, como uma mulher sábia que edifica o seu lar, você precisa estar posicionada e defender o que é importante para sua família, que é a proteção. A proteção de vocês, a proteção... Aqui nos Estados Unidos tem seguro para tanta coisa, né? Sim. Seguro de carro, seguro de sofá, seguro disso, daquilo. Como não ter um seguro de vida? Né? Então, eu gosto muito de trazer isso para dentro das consultorias, que é importante o papel da mulher também ajudar o marido. Ah, amor, desse mês não dá para a gente fazer isso, mas vamos alocar essa parte para nisso? Aí entra o nosso trabalho como da consultoria propriamente dita. Exato. Agora, só voltando à questão de que me surpreende muito a história de termos uma licença, nós somos independentes. Sim. Nós temos uma licença num broker, que é uma empresa americana, e 500 brasileiros representa mais da metade da produção. Isso força o CEO, o Mike Wilke, a crescer a empresa dele, né? Exato. Então, me colocando no lugar dele, né? Um americano, bem sucedido, expert no que faz, mais de 50 anos na indústria financeira. Dentro da equipe dele tem um grupo de 500 brasileiros que representa mais da metade do faturamento da empresa. Isso incomodou ele há uns 3 anos atrás, a ponto de ele pedir para os americanos, eu estava num National Training Camp, e ele no palco falou, americanos, aproveita o intervalo, procure um brasileiro e pergunta para ele o que eles têm de diferente. Aí você vai se lembrar, porque você foi minha tradutora, aí um americano, um senhor, e bem sucedido na indústria, me perguntou, o que você tem de diferente? Aí ela me ajudou a traduzir. Eu falei, de diferente nada. Mas eu tenho 3 coisas para te perguntar. Primeiro, qual é o teu sonho? Qual foi a resposta dele? Ele não tinha resposta. Pensou. Ele balançou a cabeça assim e falou, não parei para pensar. Eu falei, a segunda coisa é o seguinte, lá no Brasil é um país maravilhoso. Eu honro de onde eu vim. Eu honro. Sim. Sou brasileiro e nunca vou deixar de ser. Mas lá a gente tem as nossas dificuldades. Eu dizendo para ele e ela traduzindo. Para nascer, tem gente que tem dificuldade. Sim. Para se alimentar, tem brasileiros com dificuldade. Para estudar, nós tivemos dificuldade. Até para ser empresário, e você foi empresária lá também, sabe o quão difícil é? Sim. E eu explicando para o americano, quando a gente vem para um país onde as coisas funcionam, amigo, aqui tudo é mais fácil. Ele ficou estarrecido. Eu falei, a terceira coisa, quando a gente vem para cá, ninguém acredita que a gente vai dar certo. Exato. Então tem uma coisa, e eu falando em português, eu falei, tem uma coisa que é, a gente não pode fracassar. Não tem essa opção. Não tem opção. Se a gente tiver que voltar para o Brasil, a gente volta numa condição melhor. Exato. Ele não entendia português, mas a resposta dele foi survival. Eu falei, é isso, cara. É sobrevivência. Só que existe um nível de sobrevivência que é natural, que é a primeira necessidade de comer, beber e se vestir. Mas quando a gente tem essa mentalidade de crescimento, essa sobrevivência não é mais só para sobreviver, é para prosperar. E quando a gente olha essa conversa aqui hoje, tudo volta para a questão da mentalidade. Sim. Falando nisso, hoje você é uma consultora acima da média, blackjack, com muito orgulho, com muito trabalho, não foi fácil. Não foi fácil. 2 anos na indústria, certo? 2 anos na indústria. Naquele dia que você pensou em desistir, o que te fez não desistir? Foi o meu por quem, né? Por quem eu faço o que eu faço todo dia, que é a minha família. É dar orgulho pro meu marido, pra minha família, pra minha mãe, pro meu pai. E como eu estava falando, minha mãe está aqui, né, esses dias. Já é a 2ª vez que ela veio. A primeira vez, o sonho dela era vir para os Estados Unidos conhecer Las Vegas. Eu pude trazer ela, levar ela em Las Vegas. Eu só falava assim, mãe, onde a senhora quer ir? Eu levava ela, pude proporcionar para ela tudo de melhor aqui. E a transformação que houve na minha mãe não foi, estou nos Estados Unidos, país primeiro mundo. Foi que a fé dela aumentou aqui. Eu descobri, né, que ela falando comigo que ela se sentia inferior às pessoas. E eu falei para ela, você nunca mais vai se sentir inferior às pessoas, sabe por quê? Porque Deus prepara mesas pra gente sentar. Isso é incrível. Falei para ela. E aí eu pude mostrar para ela
que a prosperidade, a gente está próspero em todas as áreas. É a gente sentir justamente que a gente pode mais, porque Deus nos criou para mais, né? Então, para mim, isso não teve preço. E agora, pela segunda vez, ela aqui na minha casa, ela falou assim, Dani, você tem que se sentir muito feliz. Eu falei assim, por quê, mãe? Ela, porque através de você, eu já realizei muitos sonhos que eu achei que eram impossíveis. Então, o meu porquê é a família. É a família. Uau. Isso é o que move, né? Que é lindo. isso que move. E aí, como que eu desisto? Não dá. Não dá. E fora que é uma carreira que impactou tanto a minha vida, que eu quero abrir a porta, eu estou abrindo a porta para outras pessoas também mudarem de vida. Porque se fez tanto sentido para mim, eu tenho certeza que tem outras Danis por aí. Sim. Sem dúvida, Né? sem dúvida. Tem muitas já... Danis Outros assistindo. Daniels por aí. É, exatamente. Sem Então, é abrir a porta, porque realmente... E é essa questão de trabalhar a mentalidade. É a questão de trabalhar a mentalidade, porque senão o imigrante, ele acomoda, ele vive num país de abundância aprisionado. Eu encontrei uma resposta para isso. A gente tem vários amigos, né? Quando a gente chegou, eu estudava, eu vim como estudante aqui, eu não vim para ficar, nós não viemos para ficar. Uhum. A gente tinha um plano e Deus tinha um projeto, né? Uhum. E aqui estamos hoje, felizes da vida, graças a Deus. Muitas pessoas que eu vejo que continuam no mesmo lugar, eles ficam porque a referência que eles têm é o que eles tinham. Uhum. Sim. E aí, se a nossa média... Eu falo assim, né? Nós temos um slogan aqui que nós treinamos novos consultores para ser consultores acima da média. Uhum. Agora, qual média? Tem a média baixa, a média média e a média alta. Então, se na média eu estou bem, a gente tem que pensar assim, de qual média que eu estou me referindo? Uhum. Exato. E o grande problema é que a gente, muitas vezes, eu vejo pessoas se comparando com uma média baixa. Uhum. E parece que está tudo bem. E pode ser que esteja tudo bem, mas Sim. certamente ele não está tirando o melhor proveito daquilo que ele poderia estar. Porque não é só sobre dinheiro. Não. A gente não está falando sobre dinheiro. O dinheiro você compra mais do mesmo. Uhum. Quantos carros você pode ter? Uhum. Quantas casas você pode ter? Exato. Quantos aviões você pode ter? Uhum. Mas o que mais, o meu porquê agora que você falou muito bem, é permitir que outras pessoas possam experimentar o que a gente está vivendo. Exato. O objetivo desse podcast é exatamente isso, poder levar uma história real de pessoas comuns que tiveram oportunidade e estão tendo um resultado extraordinário. Exato. E é legal você ter falado isso de pessoas comuns, porque eu falo por mim. Eu era uma pessoa que eu não gostava de falar em público, na época de faculdade, né? Eu faltava pagar o amigo para apresentar o trabalho, né? E assim, hoje eu amo falar. Criei meu podcast, palestrei em inglês para mais de 1.000 pessoas. Uau. Palestrei na convenção do ano passado também para mais de 700 brasileiros, né? Então, assim, descobri algo que nem eu sabia. Falei, gente, eu gosto de falar. Então, era assim? Não, mas tudo é treinável. Eu falo que até você chegar no Black e o caminho está só começando, eu falo que você se desenvolve como pessoa, para depois você desenvolver outras pessoas. Para mim foi, assim, não é sobre dinheiro, foi sobre o meu desenvolvimento como profissional, como pessoa. Que vale de amar mais o próximo, de entender que o que a gente faz é muito maior. Não tem proporção. Isso será tem um que é valor uma que venda? Dinheiro não compra, né? Ou será que você está salvando a vida de uma família, da falência financeira? Ou dando uma oportunidade para que outras pessoas... Dando uma oportunidade de carreira. Posso estar aqui daqui a pouco gravando um podcast com você. Exato. Uau, muito forte. É muito forte. Dani, caminhando aí para o final do nosso encontro de hoje, fale para nós, então, quais são os planos? Quais são os planos da Dani? Quais são os planos do time? Pode prosperar para os próximos anos? Bom, os planos é literalmente abrir a porta da indústria financeira para mais pessoas, né? O Pode Prosperar, nós estamos fazendo aí reuniões semanais, onde a gente alinha. E eu gosto de trazer muita coisa prática mesmo, de falar, olha, quem está comigo? Quem está comigo? Quem quer um resultado diferente? Quem quer viver o diferente aqui nos Estados Unidos?
Quem está disposto a prosperar, a abrir a mente e entender que você pode ir mais? Porque foi o Senhor que me deu esse nome, Pode Prosperar. Justamente porque muitas pessoas acabam ficando no sistema e começam a desacreditar, né? Então, o nosso objetivo é avançar, é chegar na agência milionária e depois dobrar a meta, né? E ninguém faz nada sozinho, né? Então, eu conto aí com a ajuda dos meus mentores maravilhosos, que são vocês, que já nos dão um mega suporte. E conto também com o meu time de vestir a camisa. Assim como um dia eu vesti a camisa e eu olho para trás hoje e eu sou grata a Deus por isso, eu quero também que eles fiquem nessa posição de vestir a camisa e saber que eles estão fazendo a diferença no mundo. Uau, incrível. Legal. Meu amor, se tivesse 8 bilhões de pessoas te ouvindo agora, que mensagem que você diria para quem está nos assistindo? Faça no seu ritmo, ou apenas nunca deixe de correr. Nunca deixe de correr, nunca desista. Você pode estar um passo do seu sonho, daquilo que você nasceu para fazer, daquilo que você foi chamado para fazer. Então, tenha muito temor. Você pode estar vivendo realmente na terra da prosperidade com a mentalidade da escravidão. Não deixe isso acontecer com você. Isso eu falo para mim mesma todos os dias, quando eu acordo e quando eu fico titubeando aí com as coisas que eu tenho que fazer, eu lembro disso. De tudo aquilo que eu quero usufruir, de tudo aquilo que eu fui chamada para fazer. É isso. Muito bom. Esse foi o nosso VDC Cast. Com Daniele Xavier. Deixe seus contatos para as pessoas poderem te buscar. Claro. Então, vou deixar aqui para vocês meu Instagram. Ali. Vou deixar aqui para vocês meu Instagram, Daniele X Jones. Vai ser uma honra estar com vocês. E a gente também tem um canal no YouTube, o Pode Prosperar. Pode com D mudo. Vai ser uma honra, um privilégio ter vocês e gratidão, né, por vocês estarem aqui, ter honrado as nossas vidas e estar assistindo aí esse podcast maravilhoso. E já quero também agradecer Fernanda e Ellen pela oportunidade de estar aqui. Amei, já quero voltar mais vezes, tá? Já pode colocar meu nome novamente para o retorno. E gratidão pelo sim de vocês, porque através do sim de vocês me alcançou e hoje eu estou aqui abrindo a porta para que mais pessoas diga sim para uma prosperidade, uma vida próspera aqui na América em todas as áreas da vida. Isso aí. Uau. Nós que agradecemos a sua presença. Muito obrigado de verdade por você abrir o seu coração. Eu tenho certeza que muitas babás, muitas pessoas que estão na limpeza, muitas pessoas que estão na logística, você, brasileiro imigrante, que veio para os Estados Unidos buscar um propósito, não desista. Não desista. Pode ter certeza que nós não desistimos de você ainda, tá? Esse foi o nosso podcast. Até a próxima. Até a próxima. Gente, que papo gostoso. Foi top, né? Sim, muito bom. Muito bom. Uau.